está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a psicologia pode nos ajudar a compreender alguns aspectos da vida mística? No Religare de hoje eu recebo a psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Soraya Ferreira. Muito obrigado pela sua participação, Soraya. Seja bem-vinda ao Religare. Oi, Flávio. Eu é que agradeço, o poder retornar ao programa para falar de uma outra temática, desenvolvida agora no doutorado. Que bom. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte, pode nos acompanhar também no nosso canal no YouTube. Marque no sino, antes, claro, inscreva-se no canal, marque no sino para receber sempre as notificações dos nossos novos programas. Se você preferir ouvir o programa através das plataformas de podcast, você pode nos procurar, nós estamos em vários desenvolvedores, como o Spotify, por exemplo. Você pode nos seguir também e acompanhar o programa através dos nossos podcasts. Soraya, a gente sempre começa o Religare falando um pouco da trajetória da pessoa, como é que ela chegou a esse tema. A gente já te conhece, você já esteve no Religare em outro momento. A gente conhece um pouco da sua trajetória como psicóloga e psicóloga da religião, do seu interesse sobre Jung. Como é que foi também se aproximar de Edith Stein como objeto da sua pesquisa? Bem, a minha aproximação com o pensamento steiniano, ele se deu justamente porque eu buscava uma complementação, apesar de ser epistemologias totalmente diferenciadas. A Edith Stein trabalha com a fenomenologia russeliana, e o Jung tem a sua própria teoria, a criação de sua própria teoria, que aborda muito a questão, que vem da psicologia profunda e aborda muito a questão do inconsciente. E eu buscava justamente alguém, que fizesse esse contraponto, e a Edith Stein, como trabalha a fenomenologia, traz a questão da consciência, de como aí escavar isso, a essência das coisas a partir da consciência. Então, a minha busca por Edith Stein veio muito de encontro com o que eu acho que é a proposta de uma enantiodromia científica. Nossa, só de você fazer essa apresentação, nós já temos muita coisa para conversar. Primeira delas, para quem não conhece, como você apresenta Edith Stein? Edith Stein, eu prefiro chamar ela, de Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, porque ela traz todo um itinerário. Ela era judia, de família judia, passa pelo ateísmo na adolescência, mas depois ela se enamora pelo protestantismo, pelo catolicismo, quando ela abandona, a sua primeira graduação para poder seguir a fenomenologia de Russell, onde lá, ela mesma diz, lá só se fala de fenômenos, e ela quis, então, fazer esse outro percurso. No início, ela tinha uma simpatia muito grande pela psicologia, mas isso a decepcionou pelo tipo de psicologia que a ela foi apresentada, Então, quando ela busca engajar na filosofia de Russell, é porque ela descobre que naquele rigor científico era possível escavar a estrutura do humano como ela sempre já caminhava. Então, aí ela faz esse encontro com o grupo, do Círculo de Cotinga, que tinha protestantes, católicos, e aí ela começa, como se diz, a observar esse fenômeno ainda de fora, observando como que isso era vivo na vida dos membros. E aí ela acaba nessa busca pela verdade se convertendo ao catolicismo. O encontro com um livro, Vida de Teresa de Jesus, foi um ponto crucial para esse processo que já estava em andamento, E aí ela se converte ao catolicismo e depois ela também resolve entrar para a vida monástica, Ela vai ser monja do Carmelo Descalço.
Sei. Então, lá é que ela escolhe esse nome, Teresa Benedita da Cruz. Bem, um outro autor que você trabalha é Jung, né? Um autor bastante reconhecido por suas pesquisas também sobre a questão da religião. Como é que você nos apresenta esse autor? Então, o Jung, ele trabalha, né, é um psiquiatra, foi um psiquiatra e psicólogo, e também vai ter uma divergência com a psicologia que a ele foi oferecida nos primórdios, né, do seu início científico, e aí ele tem algumas discordâncias que o levam para um outro aprofundamento da natureza psíquica. E aí ele, a partir de então, ele busca, né, fazer uma autoexperimentação, que é chamada descida ao inconsciente, né, mas não é uma autoexperimentação que ele fazia em momentos, trabalhava normalmente durante o dia e à noite se entregava a essas autoexperimentações. E aí daí surge o conceito de inconsciente coletivo, que é um dos conceitos primordiais, né, de entendimento dentro da psicologia analítica junguiana que ele cria. Sim, Então, assim, não é uma comparação entre os dois autores que eu estou fazendo, porque os dois partem de epistemologias muito diferentes, né? Mas a proposta, a intencionalidade da proposta era essa mesmo, é ver como dois pontos, né, que partem de diferentes perspectivas analíticas podem chegar aos conceitos centrais que os autores trabalham. A Edith Stein apresenta a alma da alma, né, como um conceito central, e Jung a totalidade psíquica. queria, antes da gente entrar nesse ponto, se você estiver de acordo, que a Uhum, gente falasse sobre a questão da fenomenologia. Nós temos aí também, você está falando o tempo todo, são duas epistemologias diferentes. Né? O que é essa concepção de fenômeno, né, na Edith Stein e no Jung, para a gente chegar no ponto que a gente preparou para a nossa conversa de hoje, que é a questão da mística. Né? ok. Então, ambos os autores vão trazer uma concepção de humano muito singular, né? A Edith Stein, ela vai se apoiar na filosofia, né? E estritamente na filosofia de Russell, que também vai criticar essa parte, né? A psicologia é uma ciência muito incipiente e o início dela era muito voltada para o empirismo. Então, há toda uma crítica, né, no início da história da psicologia. E esses dois autores vão partir de vamos dizer, uma insatisfação da forma com que a psicologia abordava a estrutura do humano, né, Edith Stein vai falar sobre isso, e o Jung sobre a natureza da psique. Então, a fenomenologia que a Edith Stein vai utilizar o tempo inteiro, porque mesmo quando ela transita em outros métodos, como a escolástica, né, alguns escritos espirituais e os escritos místicos, ela nunca abandona esse método como análise. Né? Então, ela vai se apropriar, a fenomenologia de Russell busca a essência das coisas, né? E tem toda uma estrutura e um rigor científico para fazer isso. E é isso que a Edith Stein não abandona e procura seguir, mesmo quando ela vai fazer os seus escritos mais maduros. Já o Jung, ele, a partir de toda esse início dele na psicologia, ele esteve, né, envolvido com a psicanálise no início, em outros estudos, criou associação livre, criou técnicas, já estava bem reconhecido no meio acadêmico, mas ele percebe que o caminho não era o que ele estava traçando, né, que a natureza psíquica possuía, vamos dizer assim,
energias muito diferenciadas e que não era aquele aporte que ele ia conseguir. Então, a vida simbólica para ele ganha uma grande importância e daí vem todos os seus estudos, né, em diversas áreas da filosofia, da alquimia e outros estudos mais, os quais vão ajudar ele a fazer a sua própria concepção de humano. E aí uma grande diferença, né, é que as instâncias aí já não é só a consciência, né? Ele trabalha a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, que são os arquétipos, né? Estruturas herdadas, universais que todos nós humanos temos. Então ele vai por uma outra linha de pensamento para construir a sua teoria. Bem, vamos deixar então para a segunda parte da nossa conversa aquilo que você começou a anunciar, né? Como é que esses autores tratam da estrutura psíquica do humano. A gente hoje está conversando sobre mística, ainda não entramos propriamente nesse tema, mas a gente está nessa direção. E no segundo bloco a gente continua essa conversa. Eu recebo Soraya Ferreira, ela é psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre mística e a minha convidada é a psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, a Soraya Ferreira. E já esteve no Religar em outro momento, não é? A segunda participação sua no Religar, Soraya. Você havia comentado no primeiro bloco, Soraya, sobre a questão da estrutura psíquica do humano. Como é que a gente pode falar, né, pensando em Edith Stein, pensando em Jung, sobre esse assunto? Né? O que é isso, estrutura psíquica do humano? Uhum. Bom, a Edith Stein é que traz, né, essa leitura da estrutura psíquica, né, e nesse humano tríade, que possui um corpo vivente, a alma, né, e o espírito com essa parte mais intelectiva, e que isso encontra-se, podem, né, encontrar em unicidade. Então, ela desenvolve a sua tese sobre empatia, passa por escritos antropológicos, pedagógicos, espirituais, místicos. Então, é uma obra de uma grande envergadura, assim como é a obra de Jung, né? Mas há todo um amadurecimento, né, de como essa estrutura do humano, que é visto como microcosmo, também vai se articulando, né, se desvelando a partir do mundo externo, né, essa circunvolução do mundo. Então, ela traz a questão formativa, né, nós como seres humanos que temos um núcleo pessoal identitário e que se forma durante a vida. E esse formar-se é algo que a Edith Stein, dentro de vários dos seus escritos, vai trazendo, né? E principalmente quando ela entra nessa parte mais da espiritualidade e da mística, né? Ela traz aí algumas leituras que vão contribuir para essa unicidade tríade do humano. Que é sempre isso, corpo, alma, espírito. Sim, né? Só que em Ser Finito e Ser Eterno foi o primeiro dos escritos dela que eu encontrei o conceito que eu trabalho, né? Alma da alma. E ela traz ali também ela já era uma monja, né? E ela tem a autorização para voltar aos escritos filosóficos dela. Então, através de potência e ato, ela retoma os escritos. Mas ali ela também vivencia uma espiritualidade, né? Ela já tinha uma vida como monja, né? Então, daí, da experiência do vivido que Edith Stein vai construindo
essas teorias, né? Ciência da Cruz, que foi o último livro também, né? Tem uma grande influência. Então, os místicos do Carmelo Descalço, Teresa de Jesus e São João da Cruz, têm uma grande influência sobre os escritos espirituais e místicos de Edith Stein. E ali ela traz também um arquétipo divino, né? O processo de individuação a gente encontra ali em alguns escritos dela, né? A importância do humano se tornar-se aquilo que ele é, através do processo de individuação. Quando ela analisa o castelo interior, né, de Teresa, ou toda a poética, né, da linguagem mística de São João da Cruz, ela também vai trazer essa questão de como o ser humano tem profundidades, né? Sim. Então, esse caminho mais profundo que ela vai estruturando, né? O ser humano está aberto para fora e para dentro, mas é esse dentro que Edith Stein escava, né? O que acontece aí nessa interioridade maior? A Edith Stein poderia ser reconhecida também como uma mística? Uma autora mística? É uma grande pergunta. Eu acho que é uma pergunta que merece assim ainda uma investigação maior, né? É, É uma santa, né? A gente está no tempo moderno, né? E ela é reconhecida por várias questões. O Papa João Paulo II, né? Principalmente fala da capacidade, né? Que ela teve de unir a ciência e a fé, né? Nos seus escritos. Então ele aponta a riqueza que ela nos traz neste aspecto, né? Mas a mística é algo muito polissêmico, né? Uma coisa assim certamente. O que a gente está falando, né, quando a gente fala de mística, exatamente? então, eu acho assim que talvez ainda não seja muito maduro, né, a gente ainda dizer uma afirmativa dessa, fazer uma afirmativa dessa. O que ela nos deixa é um trânsito, né, entre a metafísica, entre os escritos espirituais e os escritos místicos dos seus mestres do Carmelo, né, com grande profundidade e análise fenomenológica, né, que ela vai fazer essa análise e de profundidade muito grande. E ela traz essa questão ela vai dizer, né, não são as fantasias, o ato criativo que ela dá importância, mas ela dá importância às coisas santificadas, né? E aí que ela vai vendo e trabalhando essa questão do arquétipo divino na obra dela, em ser finito e ser eterno, que é o que eu explorei muito no último capítulo da minha tese, né? Porque vai até muito de encontro com o arquétipo do luminoso que Jung também nos apresenta. Sim, eu até queria te perguntar sobre isso, né? O Jung não faz esse itinerário religioso que Edith Stein, no estilo da Edith Stein, é outro caminho, né? É esse tema do luminoso, né, que vem lá do Rudolf Otto, do círculo, né, discutido também ali no círculo de Eranos, né, que o Jung teve acesso. O que é esse desvelamento do luminoso na obra do Jung? O Jung, quando ele traz esse termo do inconsciente coletivo, ele também vai verificar vários arquétipos, né, que são regentes como patrimônio mesmo da humanidade, né, então está muito presente, mas ao mesmo tempo a gente poderia falar do arquétipo do herói, do arquétipo do instinto, né? A minha trajetória foi justamente escolher o arquétipo que o Jung vai dizer do arquétipo do luminoso, pela temática desenvolvida, né? E o que Jung vai dizer, ele não está falando de Deus, porque Deus não é um objeto, né, para a nossa consciência apreender. Então, ele está falando das ideias psicológicas que o ser humano cria, e aí ele investiga a vida de vários místicos também, tanto da cultura ocidental quanto da cultura oriental, para compreender, principalmente, como esse arquétipo do luminoso se apresenta na experiência do vivido, que é a única forma que nós temos de análise, né? A única forma que nós podemos nos aproximar daquilo que é nós que somos finitos, né, e efêmeros, nos aproximar daquilo que é eterno, inefável. Sim. Então é isso, é a trajetória que Jung busca, né, quando ele analisa
vários escritos místicos. Sim. Logo no início da nossa conversa, você falou assim, e aí eu cheguei à minha tese. Tá na hora de falar da sua tese, né? Qual é a tese que você defendeu? Então, o que eu defendi é que há no ser humano um centro mais profundo. Edith Stein vai falar, né, que há um itinerário formativo, o Jung também vai falar que há uma totalidade psíquica, que a gente precisa atravessar os aspectos sombrios da nossa personalidade, as personas que normalmente a gente, às vezes, se desmistifica nelas, né, para que a gente possa chegar a uma essência maior, uma essência mais profunda do humano. Então, esses dois autores me possibilitaram, apesar de caminhos diferentes, epistemologias diferentes, dizer que isso é possível porque eles estão falando da estrutura humana, eles estão falando do humano, né? Mesmo que as concepções sejam diferentes, é isso que é a riqueza de se trabalhar dois autores com pensamentos diferentes. Se convergem para um ponto comum, porque os dois estudam a concepção do humano, né? E a gente é muito complexo para a gente dizer assim, não, aquela teoria é a verdade, aquela teoria é que encontrou, né, todas as concepções que define aquilo que somos nós. Então, a minha intencionalidade de pesquisa era essa, né? O que habita no mais profundo do humano? O que a gente encontra aí, né? E o que os autores que eu estudei, que eu pesquisei, apontam dessa profundidade? Então, eu encontrei na Edith Stein, né, o arquétipo também, o arquétipo divino, encontrei em Jung o arquétipo luminoso. Como dois pontos agora de um grande exercício de continuidade de pesquisa para mim ainda, né? Porque são obras imensas, mas que a gente encontra, né? O processo de individuação, aquele ser que é capaz de vencer várias coisas durante o seu processo de desenvolvimento humano e de ir aperfeiçoando a sua própria personalidade, né? E descendo mais profundo, né? Por isso ela chama de alma da alma, né? Onde Deus habita, para Edith Stein, né? E Jung também, onde a totalidade psíquica não é o total, porque isso também é inadmissível, né? Nós não conseguimos chegar a essa totalidade, mas é um processo de inteireza. Né? As pessoas que fazem esse caminho mostram que ser possível a gente ser mais inteiro. Eu agora entendo aquilo que o nosso produtor, o Leonardo Apolinário, deixou, inclusive, como proposta. Eu acho que esse programa deveria chamar sobre o humano interior. Era assim que, o nosso programa ia ser sobre o humano interior, que é exatamente essa tese. O Leonardo, nosso produtor, captou o que você estava propondo. E depois nós acabamos conversando aqui, fechamos, né, em deixar o título desse programa como Mística. Né? Mas acaba que os dois autores, por escavar essa profundidade, chegam na mística. Sim. Né? E aí eles vão citar vários exemplos, né? A Edith Stein vai trabalhar os místicos do Carmelo Descalço, né? Mostrando aí toda a beleza, toda a riqueza que eles... a linguagem que eles se utilizam para falar disso que transcende, né? Desse princípio transcendente que nos habita, mas como não é diretivamente, a gente não tem uma linguagem verbal, né? Para dizer disso. Então, há todo esse conflito entre a ciência, que tem uma confiança no logos, e entre a fé, que tem uma consciência no transcendente. Soraya, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Né? Desejo sucesso para a pesquisa. Fico feliz em saber que você continua nesse caminho, né? E continua aí como uma colega nossa na psicologia da religião, né? Dando a sua contribuição para esse debate. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e você pode saber mais sobre as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até a próxima.